falamos semana passada, é o pai da fé. Mas o Abraão não tinha fé, a Eva não tinha fé, claro que tinha. Mas especificamente uma fé em Cristo, especificamente. Claro. Aqui, nós tínhamos um que ficou de fora. Quem ficou de fora aqui? Hein? Ismael. Você sabe quem foi Ismael? Você aprendeu isso lá? Não, você aprendeu aqui. Não aprendeu lá, não. Olha, Ismael era o irmão de Isaac. Mas ele não era o irmão da promessa. Né? Jacó. Quem ficou para cá? Hein? Aí vai contando, ele vai trazendo as pessoas para cá. Depois vem Davi, está dentro dessa aliança aqui, até chegar no escolhido de Deus. E agora, abre-se de novo o leque. Vem a igreja, a mesma coisa que Deus faz aqui no Antigo Testamento, ele faz no Novo Testamento. Ele coloca uns CCD aqui, ó, com misericórdia, e já está outros pegando para cá. Eu me engano, entendendo? Tudo santo, tudo salvo, tudo perfeito, mas nem para o inferno, só para chegar. Então, irmãos, isso chama federalidade. Por exemplo, se vocês leem o livro dos Reis, de Crônicas, Deus sempre deixou uma descendência de Davi, sempre ele deixou um rei. Aí diz por causa da aliança que ele havia feito com Davi. O que ele tem o bisneto do Davi com Davi? Nada. Tem tudo a ver, porque Deus havia prometido. E essa aliança, esse Davi, estava federado a ele. Federado a ele. Por exemplo, de alguma forma ou outra, os bisnetos da Feliz eram federados a ele, por questões consanguíneas, não por genética, não por questões espirituais. Mas assim como os filhos estão federados a você, os filhos de Deus estão federados também a ele. O pai, né? O mesmo pai de Abraão, é o nosso pai. Nós chamamos isso de federalidade. Então, quando Deus pegou aquele povo no deserto, arrebentou aquele povo, mas cumpriu a promessa dele, por causa da promessa que ele havia feito a Abraão, de que essa nação seria uma bênção para o mundo inteiro. Israel está federado a Abraão, nesse sentido federado, nesse sentido. Então, a federalidade de Deus não significa apenas, presta atenção, gente, não significa apenas inserir alguns, mas também preferir outros. Preterir necessariamente quer dizer rejeitado. Preterir significa ficar contato. Esse não ficaram contato, porque Deus pegou pesado, carregou eles e trouxe eles para a aliança. Esse dia, Deus simplesmente deixou contato. Por que ele fez isso? Porque ele tinha um plano de salvação para o mundo. Agora abriu de novo, em Cristo agora abriu o mundo de Israel. Mas, assim como a família de Abraão, já está federado com sua família, federado com sua família, sem Abraão, todos nós agora, com filhos de Abraão, estamos federados a Cristo. Isso se chama federalidade. Federalidade. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, eles são federados a mim. Não quer dizer que eles são salvos, não. Estou falando de outra coisa, como salvação. Aliança. Deus fez uma aliança com o seu filho. Mesmo que ele não seja perfeito, ele vai ser abençoado. Não quer dizer que vai ser salvo. Salvo é outra coisa. Criado no Evangelho e tal. Mas ele está federado ao seu Deus. No mínimo ele vai receber bênçãos diferentes dos outros. É verdade, pastor? É. Olha o povo judeu até hoje. O que vocês acham? Você acha que o judeu é melhor do que eu? É.
percebeu? Mas sofre mais pressão do que a gente? Sofre. Uma coisa não quer dizer nada. Né? Os outros povos, falando com o povo, não com o indivíduo, tá? Falando de PJ, estou falando de CPF. Os outros povos, os outros PJs, recebem bênçãos de Deus também. Eles chamam de bênção comum, natural. Bênçãos da história. Deus faz cair chuva sobre justos e injustos. Deus abençoa os povos. Agora, particularmente, Deus abençoou Israel. Outras bênçãos. Agora você entendeu os três integrados, os vencedores? Por isso nós batizamos nossos filhos. Não é para ser salvo. Está para batizar, está ótimo. Não é um pouquinho, está batizado. Não! Eles estão federados a nós. Crentes que não batizam as crianças, tira das crianças o privilégio de ser abençoadas. Não é salvo. Ser santificada não é ser perfeito. É ser separado por Deus. Capítulo 7, versículo 14, 1 Coríntios. A mulher casada, ela santifica o marido. Você pode ir para o céu porque casou com ele. Não, santifica. Ele recebe bênçãos especiais. Coitada dela, mas ela recebe. O contrário também. Em caso você que não era cristão, assim, de alguma forma você vai ser abençoado. Aí Paulo conclui: de outra sorte, os nossos filhos seriam impuros, mas agora eles são santos. É feito, né? Como a Jorei foi de 1 Coríntios 7,14. Presta atenção. Então Deus abriu o funil de novo, lembra? Aqui estão os eleitos de Deus. Vocês não que o presbiteriano tem uma visão global da Bíblia. Ele não fica lá, Abraão caiu ali, então patrocinando o todo, federalidade. Como Deus federaliza os seus filhos, ele cria uma república de santos, não perfeitos, separados. O marido é santificado no convívio da esposa, e a esposa entregue é santificada no convívio do marido crente. Da outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ouviu? Show, primeiro, viu? Está vendo? Vê a Bíblia lá. Você fala, muito bem. Outras sortes, os vossos filhos sejam impuros, mas agora são o quê? Santos, separados. Deus tem bênção especial. Independente da salvação. Obviamente, a Bíblia diz que duas crianças no caminho que equivocado, e depois de velho não se desviará dele. Aí, o cara rodou, não pior. Aí, quando ele for velho, não se desviará da Bíblia, não dá dela. Pode passar, já, pode escolher. Lembra do próximo? Agora, necessariamente federado é salvo. Não. Ele é santo. A palavra santo significa separado. A palavra santificação tem dois sentidos, pelo menos. O sentido do ser ontológico e o sentido geográfico. Ontologicamente falando, o santo não quer dizer perfeito. Deus é santo porque ele é perfeito. Mas o cristão, o convertido, ele é santo porque ele busca a santidade. Ele saiu de um lugar, geograficamente, e Deus colocou ele no mundo. Ele era no império das trevas, Deus o transportou ao reino do Filho do seu amor. Uma adoção. Tirou, jogou. Agora ele está posicionalmente santo. Agora tem outra coisa, ele é processualmente santo. Não é que ele está deslocado no caminho, existe buscar santificação. Vai ter um processo de crescimento. É como um bebê que nasceu, tem que crescer. Quando o bebê nasce, ele se converte. Quando ele cresce, ele se santifica. Mais ou menos assim. Pastor, essa semana, na novidade de Caracílio, então eu tenho que perguntar. Ela falou para mim assim: eu tenho que batizar 3 crianças, mas eu não tenho
declarar publicamente. Nós não consideramos na CCB, não consideramos igreja evangélica. Acredito, não estou falando nem crente, nem católico. Me pergunte um pouco, estou falando de doutrina, de corpo teológico. Por isso que na ceia eu falo, qualquer irmão, de qualquer igreja evangélica, em plena comunhão com a igreja, poderá participar desse sacramento. A ceia presbiteriana não é presbiteriana, é do Senhor. Todos aqueles que são do Senhor participam. Não pode, porque ela tem que declarar público. Ela pode ter a menção de você. Mas nós temos um ritual que a pessoa dizer quem é. Do corpo. Porque senão vai ser um batismo católico, batismo da igreja. Tem não sei do lado, lembra? Da Moniquinha, filho do Joãozinho, dono do restaurante que tem. A Mônica, criada na igreja, igual você. Aí, ela casou com um cara que se chama William Barclay, se não me engano. Um cara muito católico, muito bom. Ela falou, fala pastor, que eu quero batizar a minha filha, porque eu sou da igreja. Eu falei assim, quando batiza vai embora, é como se fosse a água. A água significasse alguma coisa. A água não significa nada. E o batismo, assim, eu como pai, eu assumo muitos compromissos, deveres pela igreja. Como é que eu posso assumir um compromisso se eu não sou membro da igreja? Promete. Ela não é membro. Eu saio do batismo com mais dever do que com mais dever. Não é? O privilégio é só esse, porque o resto é só. Ainda brinquei com eles. Seus filhos estão aqui, mano? Moço, dois moços. Eu não fazer parte dele. Então chama-se federalidade. Vamos no capítulo 5, eu estou estudando essa introdução. Quase um spoiler, né? Quase estou adiantando a coisa. Capítulo 5 fala o seguinte: olha lá, tá vendo? Depois que eu expliquei isso aqui, vocês vão entender muito tempo como entender o capítulo 5, Romanos 5. Vou preferir na praia. Agora você quer tá? Vai pegar para 188 anos de verdade. Mas não é dela. Não é dela, é do corpo do demais. Como que tem vagabundo também aqui, né, cara? Um vagabundo também, né? Vamos lá. Capítulo 5 de Romanos. Justificadas, pois. Lembra? Camila, justificado, lembra, Camila? Ou não? Nem vai escutar para a gente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Por que a justificação nos traz paz? Por causa da dívida que nós tínhamos, lembra? Nós tínhamos uma dívida, o cara que pagou, eu entrei em paz com ele. Entendeu? Não é nada, meu. Não deu nada para Deus. Não deu nada para Getúlio, não deu nada para o diabo, nem para minha cabeça, nem para conseguir nada para ninguém. Só teve uma coisa para todo mundo. Paulo dizia a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. O amor de Deus. Isso eu devo a todo mundo. Todo mundo pensa. O resto, Deus para ninguém. O chefinho sem fundo aí, nada, não vem. É tudo pobre para mim. Então, veja bem, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Qual que é o agente que me leva até o juiz e paga minha dívida? Por meio de quem ainda? Por meio do Senhor Jesus Cristo, lembra? Do advogado que paga? É Ele. Isso se chama teologia reformada, luterana, justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Em Cristo. Justificação é pela fé, somente pela fé. Lembra da palavrinha? Somente. Eu escrevi desse tamanho no quadro. Tá? Por intermédio de quem? Cristo. Obtivemos normalmente acesso à fé. Foi Cristo que foi o caminho que conduziu a Deus pela fé. Então tem Deus, tem o
caminho, tem um instrumento e tem um homem. Tem um homem. O homem, ele recebe o presente de Deus, que é a fé, e ele chega à presença de Deus através do caminho que é Cristo. E ali ele encontra justiça. Está certo ou errado, Paulo? Ele encontra justiça. O que é justiça, gente? Eu tenho R$1, R$1 para outro. Não. Ele encontra em Cristo retidão moral e espiritual. Ele me encapa, ele me engessa por dentro com o molde da Luísa Brunet. Por dentro eu fico perfeito, cheio, perfeito. Qualquer outra justificação é colocar por fora o molde da Luísa Brunet. Fica 20 anos com dinheiro da minha vida, esse bagaço, né? Quem não ensinou ainda não, todo mundo. Então tá bom. Então, nós somos justificados pela fé. A fé também é dada por Cristo. Olha bem, versículo 2. Por intermédio de quem? Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé. Foi por intermédio de Cristo que eu cheguei a Deus, a fé, para chegar aonde? A Cristo, a Deus. Então, Cristo ele instrumentaliza com a fé para me levar a Deus. A outra justiça é o seguinte: ela coloca você dentro de um trem, um trilho perfeito, boas obras, religião, cantando coral, assistir aula do pastor Cícero, um trilho perfeito. Só que sabe o que ele faz? Ele pega o pé e empurra o trem com toda a força dele. É reto. E lá no final tem o quê? Um abismo. A outra justificação é assim: nossa, é tão lindo a gente ser bonzinho, não é tão lindo, é mesmo, claro que é, não é maravilha, só que é um caminho certo, mas que não me leva à justiça, não me justifica, me condena. É como se Deus pegasse esse trem e metesse o pé no trem e empurrasse, e ele fosse toda velocidade. Aí eu estou livre, feliz da vida. Quando chega no final tem uma vez. Quando Jesus nos chama pela fé, Ele coloca a gente num caminho estreito, difícil, complicado. Parece que a gente vai se dar mal, os outros estão bem. Engraçado, aquele amigo não fica doente, desgraçado. Ele tem uma família, aparentemente, o filho dele é mais obediente que o meu. E eu levo na igreja, a escolinha dominical. É um caminho torto, um caminho reto, estreito, difícil, mas esse caminho conduz à salvação. Então, é assim que funciona a justiça de Deus e a justiça humana. Assim é que funciona a justificação de Deus e a justificação humana. Então, ele vai falar sobre isso lá no capítulo 9 de Romanos. Romanos tem tudo. Depois que vocês estudarem essas aulas, vocês podem ler o Romanos à vontade. Pode ler, tranquilo. Vocês vão entender. Por intermédio do versículo 2, de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemos na esperança da glória de Deus. Quando eu chego em Deus, através de Cristo, eu encontro uma coisa. Para mim, isso é o máximo: esperança. A nossa esperança não é assim: quem sabe vai dar certo. Não, eu espero. Não é essa esperança. Eu sei que Jesus vai voltar. Eu tenho esperança. Sabe o que é a esperança? Não, ele está logo ali da porta. Eu só não vou voltar. Eu não consigo passar naquela porta. Mas eu sei que ele está lá. Ele vai abrir aquela porta. Igual a sua maneira quando você buscar uma escola. Ele tem certeza que você vai pegar. E você ia mesmo. Como o senhor não foi bem? Não, ele vem. Eu sei que ele está morrendo. Se chama esperança cristã. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, se chama isso de viva esperança. Sabe, viva.
com o coração batendo, nossa esperança é assim. Então ele nos leva à esperança. A coisa mais triste do mundo é você perguntar a alguém: quando você morrer, você vai encontrar com Jesus, você vai para o céu? Eu acho que sim. Cícero, você acha que você vai? Eu tenho certeza que sim. A minha esperança é firmada com a certeza em mim mesmo, nos meus atos, nas minhas obras. A minha esperança está em Jesus Cristo. É por isso que eu estou firme, por causa do Salvador. Se dependesse de mim, eu estava salvo hoje, perdido amanhã, depois salvo não. Sabe que a gente brinca, os arminianos, que Deus escreve no lápis, eu borracho. Que o cara perde e ele apaga. O cara volta e põe de novo. Vai apagando, né? Uma hora acaba o papel, uma hora acaba o papel. Não. Os presbiterianos acham que Deus escreveu o nosso nome lá com o sangue do seu filho. Essa foi a tinta que ele escreveu. Quem apaga? Né, querido? Vou contar lá, assinado embaixo. Ele foi com muita certeza. Isso é claro, querido. Até o último momentinho ele está falando que Claro, a última palavra ele falou que ele queria ainda. nós temos uma sensação, quando eu estava fazendo um seminário bom, de uma sensação. Tristeza do passamento dele. E de alegria, porque eu sei, está ali na porta, ele está lá aqui, ó. Espera um pouquinho para chegar. Bom, espera aí, eu estou chegando nele. É isso aí. Isso se chama esperança da glória dos filhos de Deus. Quem que produz isso? Que processo é esse? Chama-se justificação. A justificação é um presente de Cristo. Conquistou ele com seu sangue para pagar a minha dívida, para me levar a Deus, para me trazer profunda, viva esperança. Então são os frutos da justificação. Olha, eu ser justificado, eu preciso de fé. Como é que eu vou acreditar nisso? E quem que me deu essa fé? Foi Jesus. Mas eu preciso de esperança. Se não desapega assim, uma desgraça, um desespero. Quem te deu essa esperança? É Ele. Eu estou federado a Cristo. Eu vou chegar logo, senão eu não vou no meu ponto. Acabei consigo. E não somente isso, não somente a esperança em Deus. Versículo 3. Mas nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz. Então você tem fé, esperança e perseverança. Mas você sabe que vai chegar lá? Não, se depender de mim, eu não chego. Primeira casca de banana que eu encontrei, meu filho, já era. Estou no inferno, boca aberta, vou para os quintos. Mas a minha perseverança está firmada na promessa. Davi não foi perfeito. Jacó foi um ladrão desgraçado, trambiqueiro, deu cano no mundo, 171, estelionatário. Mas ele estava ligado, federado a Isaac. Deus acabou. Ele chegou no céu, sabe como ele falou? Jacó chegou. Está escrito? Chegou muito bem. Chegou. Quem divide o céu é Isaú, um cara bonzinho, caçador, cuidadoso, da religião, fazia boas obras. E Deus sabe ele e a mãe dele, ó, fazer o cano bem ó. E aí a mãe dele mentiu para o marido. E Deus abençoou aquela mentira. Como assim? Como é que explica? Não explico? Tem muita coisa na Bíblia que eu aceito Deus como Ele é. Não adianta ficar buscando coisinha, tentando colocar Deus no caixotinho. Eu não consigo. Deus abençoou Jacó através da mentira da mãe dele. Como é que é isso? Não sei. Deus permite, Deus quer isso? Não. Mas ele abençoou mesmo assim? Sim. Deus quer que você pegue? Não. Mas ele abençoou? Sim. A gente tem uma ideia de que Deus é um Papai Noel bonzinho. Não, Deus não é bonzinho. Deus é bondoso. Deus é justo. Deus é perfeito no seu ser. Não tem coisa sem entende, não entendo nada. Entendo um pouquinho que a Bíblia diz. E a Bíblia fala isso sobre Deus, não só.
já é o suficiente. Eu não sei nem isso. Não sei nem isso. Não dá para entender. Como é que Satanás chega lá diante de Deus, no dia que reúne os filhos dos homens, lá no dia de Jó, chega lá e começa a discutir com Deus, Deus fala, tá tudo bem. Vem cá, vamos para a briga. Vai lá, pega o Jó lá embaixo. Mas Deus, Satanás tem liberdade de ser com Deus? Tem. Ele fica brigando pelo tiro do outro, porque Deus, imagina, Deus olhar para o Satanás, ele solve o Satanás. Tem coisas que a gente não sabe, ou que você entende pela fé. Como nesse caso, se a Bíblia não falasse isso, como é que eu ia achar que Deus faria esse processo para salvar o mundo? Olha que processo mais estranho, mais esquisito, federalidade. Eu estou federado. Vamos lá. Perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência é esperança. Veja, olha os frutos da justificação: fé, esperança, perseverança, experiência. Vai nominando os frutos da justificação. O cara para, nós temos que aprender a Bíblia. Qual é o assunto aqui do capítulo 5? Justificação da fé. Como é que agora? O que é isso? Quais são os frutos disso? Se eu não achar o assunto central, eu caminho qualquer coisa. Há uns 15 anos atrás, uma prova da USP, foi um texto de um jornalista da Folha, Pimenta, qualquer coisinha. Não vou lembrar o lugar. E o texto caiu e com vários questionamentos ou quesitos sobre o texto. A maioria errou, porque não tem explicado. E os professores corrigiram no cursinho, e os professores erraram de 10, 6 questões. Os professores que deram sabiam realmente interpretar. Quem saberia interpretar? Só o escritor. Quem que pode interpretar esse livro? Só o escritor, que é o Espírito Santo. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, eles não me burlam, Senhor, porque o Espírito Santo tem entendimento. Mas você tem que usar o tipo técnico, tá? Você tem dois, não um tipo técnico campeonato do outro. Nós temos milhões de neurônios, mas você tem dois, eu tenho dois, tá bom? O tipo técnico, estou brigando. Por esse tipo técnico, vamos estudar. Nós temos milhões de conexões neuronais. Não põe o tipo técnico, ele resolve. Não precisa ser gênio, não. É só, Senhor, que o Espírito Santo, o escritor maior desse livro, ilumine a minha mente para que eu possa entender. Senão, quase que eu lembrei o nome do cara, Mário que? Eu vou lembrar. Experiência. Olha, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo. Deus foi. Lembra da palavra outorgado? Lembra que eu falei outorgado? Outorgado é dado em juízo. Não é, doutor? É dado. O Espírito Santo outorgou em juízo o amor que é derramado no nosso coração. Então, experiência, perseverança e amor. Olha os frutos da justificação. Então, você vai entrar com justificação. Aí por embaixo, frutos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai concluir o seguinte: não é que eu posso ter certeza que eu sou salvo? Olha aqui. A não ser que escreva tudo isso de lá. Pode ser. Aí você vai apagar tudo. Apaga. O Deus presbiteriano não apaga. Ele escreve com o sangue do filho dele. A única convicção absoluta, essa eu tenho. Que eu tenho é essa, a única. Eu me garanto isso porque o cara me garantiu. Só isso. Não mexe com ninguém, não. Eu vou cair, começar, xingar a mulher, sei lá o quê. Ficar com raiva do meu vizinho. Você passou isso, isso não, tá, gente? Só. Você se interpreta. Vamos lá. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando éramos fracos, o que significa isso? Nós não tínhamos experiência nenhuma da salvação, nós não tínhamos nenhuma convicção de salvação, não éramos justificados.
Nós éramos fracos. Espiritualmente não tinha força nenhuma, nem para olhar para o céu, pelo contrário. Pelo contrário. Você falar para uma pessoa sem Cristo sobre o amor de Jesus, ele vai dizer, muito bonito, tchau. Quem sabe disso não? Nós éramos fracos, ou ímpios, ou pecadores. Como diz Paulo mesmo, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nossa, isso, a sua Bíblia bonitinha, você não é pecador mais? Não, claro que não. Ainda estamos nesse estado de fraqueza, sem nenhuma esperança, sem amor, sem outorga da fé. Era assim que a gente era. Eu fui assim muito tempo. Quando ainda Deus não me tinha dado a bênção da justificação. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda estávamos no estado de pecado. O problema é que eu sou pecador, mas eu não sou pecandeiro. Eu não estou mais no estado de pecado. Eu cometo pecados. Eu estou pecador, mas eu não sou pecador mais. O pecado não me condena. Eu estou, mas eu não sou. Por que estou? Porque às vezes, quase sempre cometo pecado. Mas o meu estado é de santidade. Olha que a palavra santidade você aprendeu. O meu estado é de santidade. O meu status é de santidade. Eu cometo pecado, porque eu estou pecador. Justamente eu era pecador. E fazia algumas coisas boas. Agora não. Eu sou santo e faço algumas coisas más. Que meu estado mudou. Romanos é um espetáculo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Se Ele fez isso quando a gente estava lá na casa de graça, muito mais agora. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu, seremos salvos da sua ira. Vocês acham que Deus tem muito amor? Mas muito. Você acha que Ele tem muita ira? Eu deveria, por natureza, estar debaixo daquela ira. Por natureza. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Quando eu estava no estado de ira, Deus me colocou no estado de amor. Quando eu estava no estado de perdição, Ele me colocou no status de salvação. Por isso que aconteceu. Mas por que? Você acha que você é melhor do que os outros? Não, é exatamente porque eu sou o pior, é o contrário. As pessoas falam que os presbiterianos são muito orgulhosos. Pelo contrário. Pelo contrário, é que nós somos desgraçados mesmo. É que a gente tem essa convicção. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, ou ainda éramos fracos. Se lá naquela desgraça ele é bom, imagina se você encontrasse o seu marido jogado numa esquina da rua, arrebentado, quebrado, você vai lá, pega o cara, limpa o cara, dá um banho no cara, namora com o cara, casa com o cara, vive com o cara. Se você o amor naquele estado, não pode ir embora. Muito mais. Exemplo horrível, mas é isso. Porque, versículo 10, se nós, quando inimigos, você viu quando eu falei que a gente não quer nada com Deus? Você falar do Evangelho com uma pessoa que não conhece a Cristo, ele pode achar bonito, mas ele é o quê? Inimigo de Deus. A justificação me torna o quê? Amigo. Amigo de Deus. Mas vocês tem muita gente boazinha que vai na igreja luterana, na igreja católica, né? Inimigo de Deus. Quem não se quebrantou diante da cruz, quem nunca se viu no estado de pecado, é inimigo de Deus. Sabe quando, estou usando absurdo, tá? Uma ideia de Agostinho absurdo. Sabe quando você não se sente pecador? Você está andando com alguém que te ilude, que diz que você pode ser bom, você
pode adorar os Zeus, você pode adorar Afrodite, e você se sente tão bem espiritualmente. Quando você não se vê pecador, você está andando com o diabo. Porque ele está produzindo, em última instância, tá? Na sua carne, na sua mente, ele está produzindo em você. Você nunca se sentiu assim, você nunca pode se converter. Nunca. Exatamente quando você vê esse contraste na sua vida, diz: meu Deus, estou morto, ai de mim. Levantai-me com meu pai, meu pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Vinda ele, da longe com seu pai gostou, e compadecido correu, o abraçou e beijou. Quem nunca sentiu o chiqueiro, nunca pode andar com Deus. Porque ele não tem cheiro, ele tem um fato. Ele tem um chiqueiro, mas ele não tem um fato. Ele não consegue cheirar. Ele só cheira a religião, moralidade, bondade, bonzinho, Allan Kardec, boas obras. Achando que isso vai justificar. Quem anda assim, anda com o diabo. Por isso que os presbiterianos andam com Deus. Porque se ele ostentar em alguma coisa, ele deve ser de outra igreja, não vou falar o nome. Ele não é da igreja presbiteriana. O presbiteriano sabe, desgraçado, que Jesus o justificou diante do juízo. Ele sabe disso. Ele tem compreensão interna profunda. Exatamente por isso que ele salva. Exatamente por isso. Porque ele crê que se reconhece um grandíssimo pecador. Agora vamos entrar na federalidade. Versículo 12. Portanto, assim, por um só homem, agora eu vou falar de federalidade. Um só homem. Agora que eu vou chegar no meu tempo. Assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. O que eu estou falando? De pecado. Pelo que chamamos de pecado original. Quem já ouviu falar de pecado original? Todo mundo já ouviu falar, né? A Igreja Católica prega isso, também nós pregamos. Os cristãos católicos são cristãos. Não esqueçam disso. Cristãos. Eles não são reformados. Para essa bobagem aqui. Assim como Abel tinha uma herança genética do Adão, o Caim também tinha, todos nós temos uma genética espiritual. Tipo o inconsciente coletivo do Jung. Nós temos nós herdamos essa característica do nosso pai Adão. Se chama federalidade. Nós estamos federados em Adão pelo pecado. Federados, intrinsecamente ligados, não tem saída. Como dizia o Davi no Salmo 51, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Quando o espermatozoide saiu assim, chegou numa trompa de palavra, pronto, pecador, desgraçado. Me concebeu, ela não pecou antes, porque ela não tinha chance. Tira aquele pequenininho lá fora, ele não chuta você. Chuta! Por causa da federalidade. Nós estamos federados em Adão. Olha o que Paulo está falando. Chama pecado original. Todos nós temos a genética espiritual de Adão. Como diz aquele texto de Deus, versículo 3, lembra? 26, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lembra? Todos, agora também todos estão federados em Adão. Nós temos a mesma identidade. Temos a mesma identidade, que é a igualdade por essência. Isso mesmo. Quando eu falo de novo, eles não viram. Temos a mesma identidade. A identidade é a igualdade por essência. Isso. Isso é direito, está saindo de teologia. Está ligado? E também Paulo era o pensador, né? Então nós temos a mesma identidade de Adão. Igualdade por essência. Tá?
somos indivíduo, indivisível em Adão. Indivíduo, sem visão. Nós estamos individualizados em Adão. Tá? Nós estamos brincando de filosofia aqui, mas Paulo era um pensador, era um filósofo. Claro, iluminado pelo Espírito Santo, mas ele era um pensador. Então, em Adão, todos nós somos federados. Entenderam ou não que é pecado original? É estar federado a Adão. A nossa identidade, essencialidade é adâmica. Sua filhinha aprendeu a falar coisa boa e aprendeu a falar coisa ruim. Qual que ela aprendeu primeiro? Ruim. Se falar, o Nelsinho era pequenininho, que era um escola brincar, ele tinha um pequenininho, tinha um rolando. Aí só brincar de carrinho, tinha plástico, esses carrinhos de plástico e tal. Aí voltou, a Neidinha estava fazendo comida, e a Neidinha falou, vai fazer uma coisa. Mamãe, a senhora é bom? A Neidinha era brava pra caramba. Bom que borboleta, mamãe. Sacou? Quem que havia ensinado aquela sacada? Que a mamãe era uma boa, era borboleta. O que é isso, meu? Onde que nasceu isso? O miserável do pai dele, o miserável da mãe dele. A Cecília, esses dias, esse negócio de ficar criando um filho com muita autonomia, esse problema. A Cecília, depois chegou a pegar o Roberto. O Roberto tinha raiado para de manhã. Chegou a tarde, mãe, eu não sei o que foi, assim? Na minha cabeça, falando, mamãe, idiota, mas eu não quero falar. Na minha cabeça fica falando que a mamãe é idiota. Sim, Roberto, pois é. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lembra 3:26 e carecem da glória de Deus? Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta, então numa lei, enquanto Deus não colocava a lei na cabeça do judeu, não tinha pecado. Isso é, eles eram isentos de uma culpa pessoal, não existencial. Eles não quebraram uma lei. Lembra que no capítulo 2 existia uma lei moral, lembra? A lei moral, toda tribo tem. Lá no capítulo 2 eu falei sobre isso. Mas eles não eram julgados por essa lei de Moisés. Não tinha lei. Eles eram julgados por outra lei. Lei moral. Né? Isso é o argumento moral de Aquino, né? Tomás de Aquino. E é verdade. Tomás de Aquino foi um grande teórico católico. Grande teórico católico. Grande. Você não foi maior que Agostinho, que era presidente. Eu sou agostiniano, tá, gente? Eu sou agostiniano, não sou tomista. Por isso que eu sou professor. Às vezes as pessoas estranham quando eu falo no culto, como diz o Santo Agostinho, eles estranham, né? A gente chama mesmo o pessoal da patrícia, a gente chama. Como abriu o Evangelho de São João, o Senhor só falava assim: olha, abriu o Evangelho de São João, o capítulo. São um monte que se falava. Na verdade, pode falar de São Cícero também. É problema de São Cícero. Naquele sentido, depois não, pelo tipo de lugar. Não falava de. Vamos lá. Porque, beleza, até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta contra uma lei, isto é. Paulo está dizendo que ninguém poderia ser julgado por aquela lei de Moisés. Mas quer dizer que então não tinha pecado no mundo? Tinha. Por quê? Por causa da lei natural. Por causa que o homem, essencialmente, ele tem moralidade. Essencialmente é dele. É dele saber quando perdão. É dele saber quando não deve matar. Não sei se tribo evoluída, tribo americana que mata de outro jeito, um modo inteligente de matar, tribo de Israel que mata por isso. Ele sabe que não pode matar. É próprio do homem isso. Entretanto, o versículo 14, reinou a morte desde Adão até Moisés, morreu por um dia. Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Opa! Então, aqueles que pecaram, não a semelhança de Adão, não morreram por nada, foram condenados porque quebraram uma lei. Que lei é essa? A lei do Éden, foi qualquer coisa, a lei da tribo. Foi condenado de um jeito.
engano. Há um pecado semelhante de Adão, do qual Adão prefigurava aquele que ele havia de vir. Quem Adão prefigurava quem? Cristo! O Adão federalizou os homens na morte, mas o Adão justificado prefigurou aquele que não havia pecado. Ou seja, assim como há federalidade em Adão, há uma federalidade no Filho Santo de Adão, chamado Jesus Cristo. Eita Paulo, hein? Vamos lá. Então tem uma morte de Adão e Moisés, mesmo sobre aqueles que não penetraram a sabedoria de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como ofensa, porque se pela oferta de um só morreram muitos, muito mais a graça e o dom de Deus em Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos. Assim como todos que foram federados em Adão, muitos morreram por causa da federalidade de Adão. Muito mais agora em Cristo serão vivos aqueles que estão federados naquele que prefigurava Adão. Entendeu? Deus criou uma outra federalidade. Agora nós somos federados em Cristo. Ele é o cabeça. Essa aqui é a velha raça. Ele é o cabeça da nova raça. Ou seja, nós todos fazemos parte de uma velha raça. A não ser que haja uma transfusão de sangue, a não ser que mude o nosso gene, sangue espiritual, gene espiritual. E aí nós entramos para fazer parte de uma nova raça, do mesmo modo que entrou o pecado por um, do mesmo modo que todos estão federados em Adão, todos que têm em Cristo estão federados em Cristo. Esses são federados para a morte, esses são federados para a vida. Assim como eu nasci morto em Adão, eu renasci vivo no segundo Adão. Esse Cristo aqui, ele é filho de Adão. Deus disse para Eva que o semente, não a semente do hebraico, o semente, eu, Eva, vai pisar a cabeça da serpente. Então, Deus cria uma nova fidelidade. Nossa fidelidade está. Olha para a vida que Paulo usa em Cristo. Anote isso aí. Todas as vezes que vocês veem em Cristo, significa ligado intrinsecamente a Ele, federado a Ele em Cristo. Federado a Ele. Paulo usa a expressão ad nauseam. Paulo usa a expressão abundantemente. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. É isso, essa federalidade, essa unidade espiritual. Como eu tinha unidade espiritual, então a identidade é má. Agora eu tenho uma nova identidade em Cristo. Eu fico empolgado, quase assim na parede. Mas é muito, né? 15. Todavia não é assim o dom gratuito como oferta, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais agora a graça de Deus, os dons pela graça de um só homem. Não é um anjo, não. Não é um João Batista enganado, não. Nem um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre o mundo. O dom, portanto, não é, como no caso, em que somente íntimo, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorreu de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, Adão cometeu um pecado e morreu. A graça veio para perdoar muitos pecados. Nota a diferença da fidelidade de um e da fidelidade do outro. Se pela ofensa de um que comeu de um só reinou a morte, quem é esse um? Adão. Reinou a morte, muito mais que receberemos os dons da graça e o dom da justiça. Justiça reinarão em vida por meio de um só, saber, Jesus Cristo. Acabou. Eu faço parte de um novo reino. Eu vou reinar com ele por causa da justiça de um só. Perdoou muitos. A
Adão cometeu um pecado. Nós cometemos muitos pecados. Se em Adão, com um pecado nós morremos, em Cristo, a justificação nos liberta de muitos pecados, ou todos os pecados. É uma pergunta idiota. Tem algum pecado que é mais poderoso do que a justiça de Cristo? Responda para mim. Tem algum pecado que é mais poderoso do que a justiça, a retidão de Cristo? O preço que ele pagou existe? Não. Só existe uma coisa que não dá, porque não são incongruentes. Quando eu não quero, eu não recebo. Eu não quero. Você tem um remédio de câncer, mas pesquisador, você vai trabalhar com ele. Eu sou assim, eu não quero, se lasca. Versículo 6, agora depois de libertados da lei, opa, voltou Abraão, lembra da lei? Libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. As presbiterianas são muito engraçadas. Eles dizem que esses foram salvos a vida inteira, pode pecar à vontade. Se eu estou morto para aquilo a que eu estava sujeito, eu peco. Escute, eu não sou pecandeiro, eu não gosto de pecar. Ouviram? Eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque eu morri para aquilo. Eu não estou fazendo comigo errado. Eu gosto daquilo. Os presbiterianos são mundanos porque foram salvos uma vez para sempre. Pode pecar à vontade como? Se algum cristão presbiteriano protestante pensa assim, ele não é crente. Vocês estão ouvindo? Ele não é crente. O crente não tem prazer no pecado. Mas ele é. Ele não fica, cuidado, pecado. Não é pecado. Não, ele é da vida. Ele confia em Jesus. Acidentalmente ele pode pecar. O pecado não faz parte mais da sua essência, do seu modus operandi. Não faz. Ele não gosta de pecar. Gente, eu sou pecador, mas eu não gosto de pecar. E quando eu cometo alguma coisa comigo, eu desrespeitei a imagem e semelhança de Deus. Eu desrespeitei a imagem e semelhança de Deus. Pode ser crente ou não. Ele tem prazer no pecado, ele gosta de se respeitar o que é adquirido do Senhor. Muito legal. Versículo 6. Agora, depois de perto da lei, estamos mortos para aquilo que eles estavam sujeitos. Isso aí é o versículo 6 do capítulo 7, tá bom? Como nós vamos viver em pecado, dizendo que para ele já morreu. Agora vamos voltar no versículo capítulo 5, versículo 16. Dois de tanto não entrou no caso que somente um pecou, porque igualmente derivou de uma só ofensa pela condenação, mas graça transforma de muitas ofensas para a justificação. 5,17. Se pela ofensa por meio de um só veio a morte, muito mais do que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Cristo, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Um ato de justiça. Assim como um ato de justiça. Um ato de justiça. Mas não é um ato de fazer de essência, de genética espiritual, de consanguinidade espiritual. O ato de Cristo me tornou justo. Versículo 19, porque com tanta obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Não serão justos, tá? Se tornarão. São declarados só. Uma declaração por isso que alguém pagou por mim. Alguém pagou por mim.